Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um SPED Brasil Cast, terceira semana de fevereiro, dia 21 de fevereiro, a uma semana do grito de carnaval. Muito bem, pessoal, e eu tenho uma surpresa para vocês, vou contar um segredo, não contem para ninguém. Hoje eu estou gravado, pessoal. Esse nosso SPED Brasil Cast foi gravado, porque hoje, nesse horário, agora eu estou lá na Live University, tem uma aula de imersão em reforma tributária, então eu não conseguiria fazê-lo ao vivo, mas eu gravei aqui para vocês não perderem a semana. Eu tive uma semana agitada, viu? Olha, em termos de reforma tributária, discussões interessantes. Cada semana é uma novidade. Quanto mais eu converso, quanto mais eu faço palestra, mais novidades começam a surgir. Tivemos 2 reuniões do Fisco sobre reforma, sobre split, sobre nota de serviço, sobre apuração, sobre a própria nota. Eu vou falar tudo isso para vocês daqui a pouco na nossa cláusula, na nossa pauta pétrea, não é cláusula pétrea, é pauta pétrea de reforma tributária. Antes, porém, vamos ver algumas novidades que nós tivemos esta semana, e é importante porque o mês de fevereiro inteiro é férias, né? Então a gente percebe uma tranquilidade, poucas novidades. Os fiscos estão de férias, o Fisco Federal está em greve, também o orçamento de 2025 não foi ainda aprovado, vai ser só depois da reforma, do Carnaval, então é assim, não é céu de brigadeiro, é mar sem tormentas, aquele marasmo. Antes, porém, como eu não estou aqui, eu não vou poder dar bom dia para vocês, mas eu sei que a Simone está todo dia aqui, então Simone, bom dia para você. Desculpa os outros, eu não tenho certeza. Simone, eu sei que ela bate cartão aqui e ela vai estar aqui, mas se não tiver também, já foi. Bom, a primeira novidade é uma pérola, gente, é uma pérola. Vocês viram lá no site da Cefaz, da Nota Fiscal, criaram mais um município. Eu passei a vida falando 5.570 municípios, tem até gente que fala que é 568. Então agora nós temos, na minha contagem, 5.571 municípios. Foi criado o município de Boa Esperança do Norte, no estado do Mato Grosso, com 7.000 pessoas. Aqueles municípios que não tem, não vou dizer que é o Boa Esperança, tá? Mas tem município que não consegue se sustentar, mas cria lá um município para ter um prefeito, para ter um vereador. Ele não pode ser subdistrito, ele tem que ser município. Não estou falando que Boa Esperança do Norte está nessa situação, tá, gente? Mas eu conheço um município com 1.500 pessoas, pelo amor de Deus. E aí, uma máquina administrativa gigantesca e mais trabalho para a gente, com mais um município colocando alíquota, né? É uma graça. Bom, essa é a primeira novidade da semana. Então, estão ajustando isso lá na nota fiscal. A outra também é uma outra pérola, né? O estado do Maranhão, o secretário de Fazenda, Marcelo Ribeiro Alves, instituiu uma novidade, o regime optativo de tributação da substituição tributária, que lá em Goiás fugiu o padrão, chama de ROST, é o ROT. E o regime optativo é aquele em que você opta para abrir mão dos seus direitos para você não ter dor de cabeça. É assim, o contribuinte reclama que tem muita dor de cabeça, muita obrigação acessória e não quer ter essa canseira. Então o que ele faz? Eu queria simplificar. Aí o Estado fala, tá bom, vamos simplificar. Você abre mão dos seus direitos,
e eu abro mão de cobrar você, de cobrá-lo. Pode ser? É assim que funciona. O regime optativo, gente, é aquela história, né? A indústria pagou a subvenção tributária. O do meio, o substituído, vai vender aquele produto. Então, vou dar um exemplo. Ontem, na terça-feira, eu fiz um check-out no hotel, lá no evento, eu estava no evento do Tax and Pay Summit 2025, patrocinado pelo meu amigo, organizado pelo meu amigo Marco Polo, da CBR. Marco Polo que nos trouxe o macarrão. Brincadeiras à parte. E eu fui no check-out. E aí uma água custou R$10. Ele cobrou R$10 por uma água. Essa água, na substituição tributária, no preço sugerido, né, que você conhece bem, eles estabeleceram que a venda para o consumidor final, digamos que tenha sido R$5. Não sei qual é o valor. R$5. O hotel me vendeu por R$10. Digamos que não fosse o hotel, digamos que fosse o supermercado, porque o hotel ele tem um regime especial, tributa tudo a 3,2%, por aí. Mas se fosse o supermercado, me vendeu a R$10, puxa vida. O Estado fala, bonitinho, hein, moço? Eu quero essa diferença, porque a fábrica recolheu sobre 5, você vendeu sobre 10. Ok? O contrário também é verdade. Imagine que se a fábrica tivesse recolhido sobre 10 e você vendeu por 5, e acontece muito isso no setor de bebidas, entre supermercados e setor de bebidas, justamente porque às vezes o supermercado quer entrar numa promoção arrebatadora, então ele precisa do espaço, aí ele baixa o preço para poder escoar aquela produção antiga e colocar produto novo de maior valor agregado, enfim. Então ele baixa o preço comparado com o que a indústria pagou, ele está vendendo abaixo do que a indústria descontou dele. E aí ele vai ao Estado e fala, Estado, me devolva esse dinheiro. É a tal restituição do ICMS-ST, que o Supremo diz que o contribuinte tem direito. E o ministro Toffoli, no comentário, deu margem para o Estado também cobrar a diferença. É isso que é o ROT. O ROT, você diz o seguinte, olha, eu não quero ter essa canseira, porque dá trabalho. Então, eu abro mão do que eu tenho direito, tem que tirar tudo que está sobre pleito, e o Estado não vai me fiscalizar. Vale a pena isso, você tem que fazer cálculo, tá? Quer ver, ó, só poderão aderir ao regime de que trata os contribuintes que firmarem compromisso de não exigir a restituição decorrente de realização de operações ao consumidor com preço inferior à base de cálculo utilizada para cálculo da responsabilidade substituição tributária. Acabei de falar para você. Aí tem o pedido e, logicamente, ele vai pedir para você colocar. Então, aí é aquela história, né? A fábrica recolheu, ela colocou na nota? Não colocou? Você não poderia ter nem recebido. Porque agora vira compulsória a informação do preço praticado e o preço vendido ele tem. Então ele quer saber quanto foi pago. Se você não tem essa informação, quando essa lei começou lá em 2017, até essa novidade, os substituídos, o meio de cadeia, passou a recusar produto. Muitos supermercados, distribuidores falaram, olha, sem o valor do ICMS recolhido, eu não vou aceitar esse produto. Então, essa é a novidade, você aí do Maranhão. O resto do estado, a maioria já tem isso, a maioria não, né? Tem outros estados que já aderiram a esse modelo também, tá? Então, fique atento, tem que fazer cálculo, tem que falar para o seu contador, para o seu fornecedor de software. Me explica esse direito, o Jorge falou muito rapidinho, mas é essa a situação. Outra coisa, então essa é uma novidade bem complicada. A outra novidade é o Estado de São Paulo, através da portaria, agora não é mais CAT, tá? É SRE, é número 6, se não me engano, eu tenho aqui anotado em algum lugar aqui, é a número 6, 2025, e no decreto 69338 de 2025. O que eles estão fazendo? Dispensando o envio da GAST. Olha só, finalmente. Aquilo que já tem lá no SPED fiscal, eles estão abrindo mão dessa informação.
Show de bola, né? Bom, agora vamos falar da nossa pauta pétrea, vamos falar da reforma tributária. Como é gravado, eles não colocam o tempo, mas eu estou controlando aqui, tá? Fiquem tranquilos. A nossa pauta pétrea é reforma tributária já há algum tempo, então se você pesquisar no LinkedIn, você vai ver que tem vários temas sendo tratados lá atrás. Às vezes a gente retoma, tá? Não tem problema nenhum. Queria falar com vocês sobre... teve o evento agora do Tax and Pay Summit 2025, do meu amigo, organizado pelo meu amigo Marco Polo, da SAC Fiscal. E a minha palestra falou sobre um evento muito legal, tá, gente? Fantástico. Encontro com desenvolvedores, pessoal que trabalha no mundo dos meios de pagamentos. Você sabe, né? Meios de pagamento tem o Gateway, o ISP, tem o adquirente, subadquirente, enfim. Tem um grupo de empresas que atuam nessa área bem interessante. Integradores de meios de pagamento, arranjos de pagamento. Bom, a minha palestra foi centrada em 4 P's da reforma tributária. Produto, que precisa ser alterado, atualizado, melhorado. Planejamento de todo o cenário da companhia, planejamento tributário, planejamento de projeto, pessoas que precisam ser capacitadas para um novo cenário. Às vezes eu faço perguntas em palestras em company, que as pessoas ficam me olhando assim, tipo, o que será que, por que eu não sei essa informação, ou por que eu não estou sabendo o que ele está falando na nossa área, né? Dá uma impressão de faltou alguma coisa. Somente a alíquota efetiva. É uma pergunta campeã. Processos campeão, gente. Processos é o que mais demanda em termos de reforma tributária. Lógico que a gente fala daqueles pilares diagnóstico, ESIS, mapeamento, calculadora, se for o caso, treinamento do time, análise de risco, análise de oportunidades, avaliação dos sistemas, né? E as práticas, né? Conversar com o cliente, fornecedor, parceiro, enfim. Mas a gente tratou da questão da base de cálculo, eu já tratei aqui com vocês também, né? A base de cálculo do ICMS na mesma nota. Nós teremos 2 tributações do ICMS, base cheia, imposto por dentro, e IBS, base expurgada do imposto. Então, num produto que custa R$1.000, lá na base do IBS vai ser 744,15 sem os impostos, sem PIS, COFINS e sem o ICMS. Aliás, a gente estava em reunião agora há pouco com o Fisco e uma empresa veio fazer exatamente esse trabalho, essa pergunta, e o Fisco toda demanda, porque não era o foco, mas essa é uma dúvida das empresas. O preço que você tem hoje, ele está carregado com ICMS e com IPI, tá? Com o PIS/COFINS. Você tem que expurgar esse valor e o IBS é vazio. Por isso que a gente fala que o financeiro precisa participar. Então, vou dar um exemplo. Olha, a sua empresa fatura, digamos, R$100 milhões por mês. Então, ela recebe R$100 milhões. Põe no caixa R$100 milhões. A partir do IBS, esses 100 milhões não serão 100 milhões, serão 74 milhões. Avisa o financeiro. O financeiro está sabendo disso? Então, é por isso que a gente fala, cuidado, gente. Tem que botar o financeiro para conversar. O outro pilar que eu falei, né, do certificado digital, do CNPJ alfanumérico, da atualização dos sistemas e das soluções complementares que a empresa tem. O CNPJ alfanumérico, nós temos uma novidade da reunião desta semana com o Fisco, e eu vou passar para vocês. Aqui é tudo... não vou dizer que é break news, porque a gente tem um compromisso com o Fisco, só se ele autorizar. Mas é quase isso. Se o Fisco autoriza, você fica sabendo. Então aqui, ó, impacto no banco de dados, o CNPJ alfanumérico. Aí a questão técnica, não adianta eu dar o exemplo, mas tabelas com muito volume precisam ser recriadas.
duplicando o ar em disco, duplicar base é problema. Índices que protegem contra a duplicidade de chave natural precisam ser recriados. Aí a chave da nota, por exemplo, também vai ter problema, né? Porque a chave hoje é numérica. Nos ambientes de autorização são trilhões de registros de cerca de 200 terabytes para o procedimento. Aí o ambiente de autorização, ambiente do fisco. E também pode demandar a aquisição de infraestrutura de disco para ser executado. Esses foram alguns. Ele também tem lá o negócio do VAR, do char e do VAR-char, mas eu não vou falar isso para vocês. Mas tem um detalhe importante, né, que a gente fica surpreso quando vem essas demandas do fisco, que é o seguinte: hoje o QR Code da nota é 128A, que não prevê letra, então vai ter que ser o 128C. E aí o fisco não soube dizer se esse 128C aceita a mesma pistola, o mesmo leitor. Isso é um impacto que vai ter que ser visto mais para frente. E na questão do leitor tem os birôs de digitação. Na minha época chamava birô de digitação. Aquele que você vai lá no supermercado, põe o cartão ou aproxima, né? E tem um tecladinho ali, aquele teclado é numérico. Tem empresa que vai ao supermercado e compra produto e quer nota, o cupom. E aí, como é que faz? Vai precisar ter um terminal com alfanumérico, principalmente para idoso, né? Não sei, porque ficar digitando 1, 2, 3, não dá certo aquilo, né? Então, alguns impactos. Então é importante que você olhe aí no seu banco Oracle, no seu sistema, como deverá ser tratada essa questão. Por quê? Porque não vai ser um Big Bang, é um tsunami do CNPJ mais compartilhado, amigável. Ele vai ocorrer da mesma forma que a placa Mercosul. Os novos vão assumir esse novo modelo, os velhos continuarão. E aí é o grande problema, né? Você tem que ter as tratativas para os dois, e no input, no banco de dados, nas soluções, em todo lugar. Então, é só para dar um exemplo de questões relacionadas à nossa pauta pétrea. E para fechar, a novidade da reunião é que em março deve sair, final de março, eu vou chutar abril, mas eles falaram março, o novo guia, a nova nota técnica e o esquema. Se não sair em março, abril está estourando. A nota técnica e o esquema da nota fiscal eletrônica. É provável que venha uma para cada DFE. Foi comentado sobre, em função desses impactos, aí vai precisar de uma nota técnica para cada DFE. Em função de outros problemas do CNPJ alfanumérico, o ENCAT está mandando aí um ofício para a CEP e para a Receita Federal, para ela avaliar os impactos que eles já mapearam, para ver qual é a melhor solução. Tem algumas sugestões e até a questão de prazo. Lembrem que além do CNPJ alfanumérico, teremos também a mudança do certificado digital, fim do A1, né? Então, tudo junto, a coisa tá punk. Tá? E a gente nem falou de processo. Queria só comentar um negócio sobre split payments. A discussão de hoje foi split payments, antecipações, né? Quando você antecipa um pagamento, não tem nota, tem um contrato. Como é que linka isso à nota? Como é que vincula, né? Então essa é a discussão atual. Mas eu fiz a lição de casa, fui procurar no Mercosul, Latinoamérica. Ela já tem o split payment desde 2009, é antigo isso, não é novo não, gente. Só que, se você procurar na rede mundial de computadores, é um nome interessante, você não acha split payment, você vai ter que procurar pelo nome em espanhol para poder tratar. Mas não é sobre isso que eu queria falar para vocês o modelo chileno. O modelo chileno é show de bola, gente. Eu sou fã do modelo chileno. A nossa nota, né? Ela foi inspirada no modelo chileno que veio lá
do México, mas olha só. O Chile tem um dos modelos de pagamento fracionado mais intervencionistas, introduziu o conceito de agente de retenção na fonte há décadas. Ou seja, o contribuinte escolhido, não é qualquer um, ele é chamado de agente de retenções. Aqui a gente já reclama, fala que trabalha para o fisco, imagina se eles criam um agente de retenção à própria empresa. A gente faz isso, né? Quando recolhe, por exemplo, a retenção na fonte do prestador, e agora vamos fazer isso com o IVA. O que tem? Lógico que é para combater fraude, simplificar a administração fiscal. A administração fiscal, tá? De acordo com esse modelo, a obrigação de pagamento do IVA passa do vendedor para o comprador em determinadas transações. Parece similar a alguém, né? A algum país. O comprador deve não só reter o IVA, mas também emitir a fatura do vendedor. Olha que show de bola! Não consegue fazer o pagamento se não tiver uma fatura, digamos, uma duplicata. Isso acabaria com aquele problema do vínculo, né? Apenas os contribuintes autorizados pelo Serviço Tributário Interno do Chile podem atuar como agentes de retenção na fonte. E as deduções do IVA podem ser parciais ou totais, dependendo da natureza. Isso é muito comum no Mercosul, tá? Esse, digamos, agente de retenção, ele retém 70, 60, depende da operação. E em alguns países tem também a conta específica para aquele dinheiro cair, não é uma conta da empresa, é bem interessante. Então eu queria comentar isso com vocês sobre esse detalhe. Então, você ouve deputado, sei lá quem, falando que lá na Europa, Europa não, aqui na América Latina a gente já tem um modelo desse, pelo amor de Deus. Legal, pessoal? Então, eu fico por aqui, desejando um feliz final de semana para vocês. Preparem as fantasias. Tá sem dinheiro? Usa a fantasia de largados e pelados e vai pro bloco. Brincadeira, hein? Então, semana que vem aqui a gente volta para dar o grito de carnaval e falar do fechamento do mês de fevereiro. Pessoal, obrigado, um grande abraço. Tchau, tchau.